Fala pessoal, segunda-feira estamos encerrando o nosso dia de gravação hoje, né? A gente já passou por mais 2 vídeos, um só falando de churrasqueira, de grelha argentina, a gente já fez jacaré na brasa, tá? E agora, pessoal, a gente vai falar de rock curitibano, referência no mundo inteiro. A gente vai conhecer um pouco do Psychobilly. Já ouviu falar desse estilo? O que é o Psychobilly? A gente está aqui com uma das referências mundiais nisso, a banda muito importante, Vladimir Urban, uma pessoa importante para a cultura curitibana que exporta essa cultura nossa, né? Um rock que é basicamente americano, feito em Curitiba para o mundo inteiro. É isso aí, Vladimir. Obrigado pela presença e vamos fazer um churrasquinho aí e falar de Psychobilly. Maravilha, estamos aí para isso. Todas as dúvidas que você tiver do estilo. Explica para a moçada o que é o Psychobilly, como é que surgiu, como é que é essa história, porque o pessoal deve estar falando, caraca, Psychobilly, o que é isso? O que esses malucos estão falando? Rock e rock. Mas dentro do rock, pessoal, existem várias vertentes. Heavy metal, hardcore, punk rock, e dentre essas vertentes a gente tem mais um bracinho que é o Psychobilly, pessoal. O Psychobilly na verdade é bem isso mesmo, é um estilo de rock, né, que mistura o começo do rock, aquele rock dos anos 50, do Elvis Presley, do Little Richard, do Chuck Berry, com o punk rock, né, que daí a gente tá falando de Sex Pistols, The Clash, estamos falando um pouquinho também do Ramones, essas bandas assim. Então a gente junta esses dois estilos de rock, né? Aquele bem o começo do rock and roll, que é o rockabilly, com o punk rock que vem aquele estilo já contestador dos anos 70, no comecinho dos anos 80. E daí ali, dessa mistura, surge o Psychobilly, com bandas, né, que são pouco conhecidas, mas que são muito importantes, como The Cramps, né, The Meteors, né? E a partir dali, desse movimento que ele aumenta muito na Europa, ele pega muita gente na Europa, ele fica muito popular na Europa, né, nos anos 80, principalmente por causa de um clube chamado Clube Foot, que tinha lá em Londres, e ele começa a atrair gente principalmente o circuito europeu. E nos anos 90, né, ele vai trazendo também o pessoal dos Estados Unidos e se espalha pelo mundo, Japão, Brasil, vai para todos os lados também, Ásia também. Então assim, a gente tem um estilo que acaba se espalhando, se pulverizando em todos os lugares do mundo, que é esse Psychobilly. Então hoje a gente vai ouvir banda de Psychobilly na Argentina, a gente vai ouvir banda de Psychobilly na Malásia, a gente vai ouvir banda de Psychobilly no Japão, na Rússia, aonde você pensar vai ter, além claro dos Estados Unidos, né, da Inglaterra e tal. Que é o berço, né? Que é o berço, né? Eu acho que os Estados Unidos, assim, inclusive tem bandas muito importantes de Psychobilly, né? Como o Reverend Horton Heat, The Mas Quakes. eu acho que pro pessoal, assim, tentar, esse pessoal que não conhece o que é o Psychobilly, se a gente tentar criar um estereótipo, você me corrija se eu estiver errado. Imagina o Elvis Presley de zumbi. É praticamente cantando isso. Música de fantasma, de carro antigo. Então a gente cria isso é o Psychobilly. Né? Uma das bandas, talvez a que tenha maior, que o pessoal teve um maior conhecimento, que pulverizou mais o rockabilly, que depois vem e cria essa vertente, seja o Stray Cats. Stray Cats, cara, uma das bandas mais importantes do rockabilly, uma das bandas que estourou nos anos 80, eles que fechavam os grandes, né, shows da MTV, na época, que era a emissora que transmitia rock, eram eles que faziam os grandes fechamentos de show. E que ficou conhecido, né, no mundo inteiro, tocou no Brasil também, o Stray Cats, faz turnê até hoje, acabou de lançar um álbum de 40 anos da banda. E é isso que você falou, acho que o Psychobilly ele tem essa coisa diferente, que é trazer o horror, né, o filme de ficção científica, né? A temática de horror, a temática de ficção científica, de coisas escatológicas ali, principalmente nos anos 80. Né? Toda essa cultura hot rod, toda essa cultura dos anos 50 também. O Psychobilly ele pega a essência do rockabilly, que o rockabilly é aquela trazer o que era antigo para o momento atual, né? Reviver isso. A essência do rock and roll. Né? Eu acho que essa que é o grande lance do Psychobilly, é que ele consegue resgatar aquela essência do rock and roll que é transgressora, né? Que ela é uma coisa mais perigosa, né? Que é um rock and roll que é aquela coisa que era diferente, porque quando surge o rock and roll nos anos 50, ele era completamente revolucionário, né? Porque você tá falando ele era uma afronta, né? Sim, ele era uma afronta. A família assistiu Elvis ali dançando na frente, era terrível. Não era... E agora imagina um Little Richard,
né? Um Chuck Berry, né? Num país segregado racialmente como eram os Estados Unidos, você ter negros que encantavam uma plateia inteira. Aquilo era genial, né? E era revolucionário. Então essa foi uma coisa que o rock and roll trouxe e que o Psychobilly tenta resgatar, principalmente com essa coisa chocante, com essa coisa diferente, com essa coisa e com a verve assim do rockabilly, mas né, do Curitiba foi, acredito que hoje ainda seja, na década de 90, foi a referência nacional no Psychobilly, Curitiba. Então, eu acho que a gente passa por um momento que São Paulo é a grande referência, né? Principalmente São Caetano do Sul, com Cães Vadios, Cabiles, as bandas que foi começaram o início, né? Usar isso. É nos anos 80, ali em 86, 87, 88, que começa a aparecer o Psychobilly no Brasil, né? Muito em função desse festival que acontecia na Inglaterra, né? O Clube Foot, e daí vem o pessoal que ia para a Europa, ia nesse festival, trazia os discos de lá, distribuía no público underground aqui do Brasil, o pessoal punk e tal, todo mundo começou a curtir muito o Psychobilly, e daí a partir dali ele começa a criar uma sementinha aqui em Curitiba também, e daí surge o Missionários, né, em 87. Mas nessa ordem lá, Missionários foi a primeira banda de punkabilly? Aí já é mais uma vertente. Mais uma vertente. É em Curitiba, né? Daí a gente tá falando já de Curitiba, porque o punkabilly, a gente pode ler o punkabilly, por exemplo, tem gente que vai dizer que, sei lá, algum momento o Cães Vadios flertou com o punkabilly, né? Vamos dizer, né? Alguma coisa aconteceu. Mas você acha, ali. Se pegar a discografia deles, não é por aí. Eu acho que assim, ele tem essa influência forte em algumas coisas, assim, sabe? Em alguns momentos ele acaba flertando com o punkabilly. Eu acho que é diferente do punkabilly do Missionários, porque o Missionários, ele vem de uma coisa, né? Vamos falar de mais estilo de rock diferente, né? Ele vem de um som meio eletrônico, não eletrônico, mas assim, um som quase industrial, meio punk, meio gótico. Ele vem dessa vertente e acaba virando o Psychobilly com a entrada do Gustavão na banda, com a permanência do Reinaldo e a distribuição do som. O que eu me lembro daquela época, antes de ter ouvido falar no Psychobilly? Não, antes de ter ouvido falar o nome do Missionários, eu ouvia falar de uma banda chamada Playmobilis. Quem era? Eles foram primeiro, o Missionários, ou surgiu tudo junto? Como é que foi? Não, o Missionários é a primeira banda de Psychobilly que surge em Curitiba, né? Lá em 87, 88. Essa é a primeira banda que vem trazendo som e que é uma grande influência para as bandas todas que vieram depois, para Cervejas, para Elvis Presley. O Playmobilis, ele vem de uma outra região da cidade, até talvez a gente possa dizer que até que o Playmobilis não conhecesse os Missionários, sabe? Em algum momento, quando eles começaram a tocar alguma coisa assim, mas já tinha o Missionário, já existia antes do Playmobilis, né? O Playmobilis ele surge mais ou menos em 87, 88, alguma coisa assim, não sei, 89, e o Missionário já tem gravação deles em 86. Ah, entendi. Sabe como? Já é uma coisa mais antiga. Então, assim, a diferença ali são poucos anos, poucos meses até, às vezes, né? Tinha bandas, tinha o Estúpido Estupro, tinha uma banda que eu fazia parte bem no comecinho, antes do Cerveja, que era os Scrocks. Então surge a cena ali em Curitiba, surge nessa pegada, assim, ali no final dos anos 80, ali, de meados para final dos anos 80. E daí vai se desenvolvendo, né, a cena aqui, e vai cada vez mais atraindo um certo público, e a partir da hora que começam os festivais mesmo, e que daí o Wallace, do Elvis Presley, é o cara que faz o primeiro festival de Psychobilly em Curitiba, que é o Psychobilly Fest, lá no meados dos anos 90, né? Aquilo começa a trazer um público de fora de Curitiba para cá, para curtir as bandas daqui, que já tinha uma cena grande de bandas aqui. É óbvio que, né, a gente também ia para São Paulo tocar, o Missionário já tinha ido para São Paulo, tinha ido para Brasília, a gente foi para Belo Horizonte tocar em 92 com Cervejas. Eu lembro que o Gustavão, ele veio do Maus Elementos, né, que era uma banda punk, né? Era punk. O Gustavão veio do Maus Elementos, veio do Paz Armada, né, que eram bandas punks. O Gustavo tem uma história priori do Psychobilly bem grande, ele já fazia parte da cena em 84, 83, né? Não conheço muito bem esse comecinho ali, mas ele já vinha. Antes do Beija-Força ou não? Não, tudo no mesmo momento? O Beija-Força é o grande influenciador ali, né? Tinha o Carne Podre, né? Que é um pouquinho
praticamente na mesma época que o Beija-Força, mas é um pouco antes, né, de 70 e tantos. Aí tinha o Contrabanda, né, que era a banda do Rodrigão e do Ferreira, que depois de uma viagem que eles fazem, acho que para São Paulo, para o Rio, daí eles fazem o Beija-Força. Aí vem com essa influência do punk. E daí a partir daí, dos ensaios no Linus, né, que a gente estava comentando, da super importância que tem, não só para o psychobilly, para o punk rock, mas para a cena underground curitibana, para o metal, para qualquer coisa, né, para os poetas curitibanos. O Linus era a casa de tudo isso aqui em Curitiba. A cultura underground, né? A cultura underground, praticamente ali. Então, ali se forma muita coisa, as pessoas se encontravam naquele espaço, né? E a partir daí, né, depois lá dos anos, né, quando voltando aqui ao psychobilly, aquele momento que ele começa a Curitiba virar o centro do psychobilly no Brasil, é o momento que os festivais de Curitiba começam a ser referência no Brasil, né, no país. Acha que o negócio, antes da gente dar sequência, eu quero entrar no assunto cervejas, porque na minha opinião, os cervejas é que bota fogo em tudo, entendeu? Tanto na questão, depois a gente vai falar, a gente estava falando antes aqui, pessoal, sobre vídeo, né, sobre toda essa tecnologia, os cervejas, junto com o Resist Control, chegam e apresentam 2 clipes, cara, incríveis, que pra época era um negócio, sem contar o nível de musical, né? Mas conta como é que foi o esquema dos cervejas. Enquanto ele vai falar aqui, pessoal, o que a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai fazer uma fraldinha Red. Qual que é a diferença da fraldinha Red e da fraldinha normal? A única coisa aqui é que eu vou cortar essa capa de gordura aqui, a gente vai usar com o Black Rub, o Black Steak, esse seu tempero que tem café e carvão ativado, mais 17 ingredientes. É bem complexo e ele harmoniza muito bem com essas carnes com gordura entremeada, né? com maior nível de gordura entremeada. Então, e a gente, para finalizar, vai ter um pouco de queijo e a salsa crioula em cima aqui. Eu sou suspeito, tá? É um dos temperos aí que... essa receitinha eu aprendi com o Iris Pelegrin, é um churrasqueiro aí que roda bastante fazendo eventos, e ele deu essa dica e depois que eu provei a gente está usando direto e até indica isso aí. Mas eu vou cortando aqui, Vladimir, você vai falando qual foi a história do cerveja, porque os cervejas, pelo menos na minha opinião, e com certeza de muita gente do rock curitibano, ela foi um estupim, nível musical, né? Cantando em português, letras interessantes, letras com base, com poesia, né? Com todo esse contexto, e a questão visual, e trazendo uma coisa que até então pouca gente conhecia, que era o rockabilly, o psychobilly. Como é que surgiu tudo isso aí? Cara, os Cervejas é uma banda que a gente começou lá atrás, né? Lá no começo dos anos 90, foi uma banda que a gente tinha já uma grande influência dos Missionários, né? Que pra gente foi a banda que apresentou o estilo de muitas formas para mim. A primeira vez que eu vi um ensaio de uma banda foi o ensaio do Missionários. A gente foi na casa dos caras, viu eles tocarem, foi super legal. Criou-se uma parceria dos Cervejas com Missionários, muito legal também. E a gente começou a ensaiar, a tocar, e a gente tinha aquela coisa, a prática é o grande segredo da história inteira, né? A gente começar a ensaiar todo dia na casa do nosso baixista, né, o Eric Thomas, e a gente, pô, toda hora tava fazendo música, tava ensaiando, tava buscando referências diferentes, né, e fazendo um psychobilly, que era o que a gente queria fazer, né, tentando, e sempre com uma coisa da participação desses poetas aí que a gente estava comentando antes, que frequentavam ali nos bares e que eram nossos amigos, nossas referências em relação à música, à letra, à autoria de fazer uma coisa diferente, né, e daí, pô, daí tinha o Marcos Prado, né, cara, um super poeta, um gênio dessa cultura marginal, dessa cultura de rua, né, o Tadeu, o Edson Aranha, né, o Michael de Vulcanes, né, o Aranha de Vulcanes. Então, quer dizer, a gente tinha esses amigos, a gente tinha essa referência e eles começaram a escrever pra gente, a gente começava a pedir, inclusive o Marcos Prado foi o cara que deu o nome Cervejas pra banda. A gente tinha uma ideia de fazer, né, até o Eric Thomas trouxe a ideia de chamar The Bears, né, na verdade, era os Ursos, alguma coisa assim, que era uma banda que o pai dele tinha um tempo atrás, quando eles moravam em Santa Catarina. E daí o Marcos Prado estava na mesa junto com a gente, e até ele pegou e falou uma coisa assim, ó, The Bears, daí a gente foi The Beers, será? E tal. Ele falou, os Cervejas. E se não for os Cervejas,
eu vou tirar esse nome e vou dar para outra banda. Né? Porque o Marcos Prado era desse jeito, curitibano, brabo, que brigava com a galera e tal. Eu falei, pô, Marcos, aí nós somos obrigados a pegar esse nome então, né? E daí fizemos cerveja, né, lá atrás. E daí começamos a tocar e tal, E quem que gravou aquele vídeo lá? O Vício de Shone, né? O Vício... Não, a gente fez... O primeiro vídeo que a gente fez foi aquele vídeo... a Morte... como é que era o nome? O Anjo da Morte. Ah, é verdade. O Vício de Shone era o nome da demo. Da demo. O Vício de Shone era o nome da música do clipe. O Anjo da Morte. Isso. Esse aí. Foi o Felipe que fez esse videoclipe lá atrás. E foi um videoclipe que ele tinha, né? A gente... Eu sou filho de fotógrafo, né, velho? Uhum. Então, assim, a gente tinha muito acesso a essa coisa de ter os camaradas junto ali, levando, fazendo trabalho, e câmera, né? Toda essa coisa, assim, faz parte muito da minha vida ali. Então, assim, pô, tinha uns amigos, né, da família, do pai e tal, que sempre estavam ali. E daí a gente, nessas conversas, resolveu fazer o clipe, né? Ele ofereceu pra gente, tinha feito já clipes de outras bandas. Foi ele que fez o do Resist Control também? Eu acho que foi. Porque pô, naquela leva ali, ficou muita gente fez um clipe legal ali, né? Mas vocês, as duas bandas foram uma referência ali naquela época, né? Eu acho que sim. Em termos de qualidade, no contexto geral. Porque vinha já com proposta de fazer videoclipe e vinha com essa proposta, porque Curitiba tinha muita banda naquela época, né? Era um momento de afloramento assim, da cultura, essa coisa do pessoal tá tocando rock and roll. Chegou aquele momento que o título era Curitiba, era a capital do rock no país. A capital do rock, tinha uns que falavam que era Seattle brasileira, tinha vários títulos assim, imponentes assim da cidade, né? Um monte de banda, e o pessoal querendo participar dos festivais e tal. Né? E tinha até produtores vindo para Curitiba para conhecer essa cena, né? Que estava sendo falado na Bis, né? na revista Bis, às vezes na MTV, o pessoal veio entrevistar, tinha o 92 Graus fazendo show pra caramba, toda hora tinha show, tinha o Linus Bar, tinha uma cena que estava acontecendo muito grande em Curitiba, né? Várias bandas, né? Não só o Resist, mas como tinha... Abaixo de Deus, tinha o Beira Força, tinha daí você pega, né, o Júnior com 92 e pega, aí sim, ele pega toda essa cena com o selo Blood dele e faz isso aqui. E distribui, então daí saiu o Crápulas, né, ali já uma outra banda de psychobilly, inclusive anterior aos Cervejas, né, o Dráculas Crápulas veio antes até dos Cervejas, que era Dráculas Crápulas na época. Então assim, e aquilo ali era uma efervescência muito grande, então, se viu a possibilidade de colocar um vídeo na MTV, né? E daí, conversando com a gente gostou muito da ideia, né? De fazer o vídeo. A gente não tinha nenhuma super pretensão, mas, ali se abriu uma porta, né? Pra gente participar em mais festivais, tocar mais em São Paulo, tocar mais em todos os lugares, né? E o Anjo da Morte foi esse primeiro videoclipe que saiu, eu achei que foi um puta material super legal, né? A gente fez a gravação. Até também. Hoje, se você pega no YouTube e vai procurar e você vê o vídeo, ainda ele é atual, é legal, sabe? É interessante, né? Porque tem aqueles vídeos que fica muito datado. Você fala, cara, esses caras fizeram esse vídeo lá na década... Não, e esse não, cara, ele tá legal, sabe? É bem interessante. Claro, não só a música, como o vídeo, né? Ele é muito legal, eu gosto muito desse clipe aí também. E também daí surgiu mais opções, a gente conseguiu fazer mais um clipe ainda, depois de Sockabilly também, a gente fez um clipe também em parceria com essas coisas, né, que é o do rock and roll, que é essas maluquices, né, que a gente fez em parceria com um consultório de dentista. O cara fazia vídeos, né, de tratamento dentário, e daí o cara falou assim, bicho, vocês vão ser as cáries, tá ligado? E daí, em troca disso, eu faço um videoclipe pra vocês e vocês, eu falei, nossa, demorou. Aí fizemos, né, tinha uma música, a gente fez os personagens que seriam as caras, e daí, em troca, ele fez um videoclipe, foi genial também, pra gente foi bacana pra caramba, e saiu esse vídeo do Sockabilly também. E daí era isso, a gente tinha essa possibilidade, né, muita sorte, né, de ter, né, de conviver com essa galera de fotografia, de filmagens e tal, que deu essa oportunidade pra gente fazer esse videoclipe lá atrás. E daí, a partir daí, o Cerveja já estava tocando já razoavelmente nos campeonatos de skate, a gente rodava o Paraná com a Marra, né, que levava a gente para tocar em todas as cidades que tinham uma etapa do campeonato de skate. E a partir daí a gente começou a tocar também mais em São Paulo, mais nos locais aqui e tal. E até a hora que deu
deu uma diminuída na temperatura, né, da banda, assim. Mas foi genial que ao mesmo tempo que diminuiu a temperatura da banda, né, pô, daí surge um Elvis Presley elevando de volta a temperatura lá em cima também. Eu falo que o Elvis Presley foi a banda que manteve a cena viva, e não só manteve a cena viva, como conseguiu acrescentar uma grande parte do público de Curitiba de Psychobilly por causa dessa coisa de cantar em português, das letras do Elvis Presley serem muito boas, músicas também. Então aquilo ali foi um estouro também, eu acho, para a cena de Curitiba. Até para quem não conhece o Elvis, vale a pena. E o show, né, a presença, a questão da presença ali, o Ademir é incrível, vale a pena. É demais, é demais. É uma pena que ele não veio, né? Ele tinha que estar aqui hoje. Ele marcou ele era para estar aqui hoje. Ele marcou com a gente, puro com a gente, mas não tem problema, tranquilo. A gente, vou colocar, pessoal, isso aqui, ó, fraldinha Red Black Steak, tá? Pessoal, muita gente, esse aqui é aquele típico tempero ame ou odeie, mas nesse caso aqui, nessa receita que a gente vai fazer, não tem como odiar. É incrível essa receitinha, vamos lá. E daí, depois do cerveja, como é que foi essa mudança pro Catalépticos, que depois virou Sick Six, né? Cara, essa mudança foi assim, né? O Márcio foi para São Paulo, foi morar em São Paulo. O Darwin, que era o Márcio era o vocalista, o Darwin, que era o baixista, ele começou a fazer a faculdade, né? E daí ficou eu meio ali, né, sem muito com quem tocar, né? Fiquei ali meio parado e tal, né? Não tinha pintado nenhuma banda para começar. Às vezes a gente se encontrava e fazia um show, né? Mas como os dois estavam com coisas acontecendo, eu estava meio parado. E o Gustavão tinha saído do Missionários, né? Ele chegou um momento lá que ele pegou e resolveu sair do Missionários. E daí a gente era amigo, né? Já tinha uma parceria muito grande dos cervejos com Missionários lá atrás. E a gente sendo amigo, a gente começou a conversar sobre... E começa a surgir a internet também, né? Que foi um elemento super importante nessa coisa da divulgação da música pro mundo inteiro também, né? Então era só fitinha demo e carta. Era só isso, cara. Era demo, era carta. E disco também era muito difícil, né? Quando a Blood veio com esses compactos lá atrás, que o JR fez isso aí, pô, foi um marco. Ou mesmo quando a gente, né, quando tinha as coletâneas, né, até o Elinho soltou o Curitiba em Concert lá atrás, que o Cerveja sai com 2 músicas. Também isso é uma coisa que é diferente de tudo que a gente tinha de possibilidades. Porque né? naquele momento tinha um monte de coisa contribuindo para isso, né? Sim. Você pega a Estação Primeira, você pega o 92 no auge lançando um monte de banda, você pega aquela coletânea do Cemitério de Elefantes, que depois vem o Vampiros de Curitiba. Né? Que daí vocês estão no Vampiros? Não, o Missionários está nos Vampiros. Missionários faz parte do Vampiros de Curitiba. Então, assim, eu acho que assim, a gente não dá tanta importância, né? Mas a Estação Primeira, pô, tem uma importância absurda dentro do cenário do rock. O Caderno Fã, né? Sim, que mostrava com a Abonico, as bandas lá, né? do Abonico, que sempre tinha uma banda curitibana na capa. Pô, tinha uma importância absurda dentro da cena de Curitiba. Todos esses veículos mostrando a galera, né, velho? Então aquilo ali foi muito importante. Até porque era uma coisa assim, porra, todo mundo lia a Gazeta, todo mundo ouvia a Estação Primeira. Então ela tinha esse referencial muito grande para a cidade, né? E daí, pô, a partir daí, né, que surge, eu tô ali parado e tal, não sei o que, o Gustavão também, surge a internet, a gente começa a conversar e começa a ver que as referências de coisas que a gente estava ouvindo através da internet era muito parecida. E era muito parecido com o que a gente queria tocar de Psychobilly também, né? E vendo essa coisa, né, de que estava chegando muita coisa nova para nós, a gente pensou, pô, bicho, se a gente cantasse em inglês, talvez a gente conseguisse também mandar para lá, né? Começou a pintar essa ideia de fazer o som já cantado em inglês, pensando em que o cenário Psychobilly internacional era grande também, né? Principalmente na Europa, a gente tinha uma referência muito grande do Psychobilly europeu, então a gente já começou a pensar em fazer um som já destinado para aquele lugar lá. E daí começamos a ensaiar, começamos a procurar baterista, o Márcio tinha voltado já de São Paulo depois de um tempo, pensamos até nele, chegou a fazer alguns ensaios, mas quem deu certo mesmo, quem se adaptou na banda foi o Coxinha, né? Foi o Ricardo, o Rochock, Mutant Cox, né? Que depois, a partir daí, ficou conhecido como Mutant Cox, que é o vocalista do Hillbilly High, né? Que é um guitarrista, vocalista, baterista, baixista,
excelente, um músico E hoje ele está tocando em quantas bandas? Ah, isso aí, velho. Isso não tem dedos das mãos para contar, né, velho? É demais a quantidade de banda que ele tá, e de projetos, né, que ele tá participando. Ele é genial, assim, é um músico, porra, sensacional. Então, assim, a partir dali que fechamos a banda, né, e surge um convite para a gente tocar no festival na Inglaterra, aí a gente começa a ensaiar cada vez mais também, volta essa coisa na Inglaterra é o Rumble? O Big Rumble. Isso. E a prática também, todo dia ensaiando que nem uns loucos. Chegou um momento, velho, nessa época nós estávamos ensaiando em luz apagada, velho. De tão maluco que a gente tava ali também para diminuir a temperatura e tal, não sei o que. Fazia o ensaio e o Gustavão, né, pô, o Cataleptic, ele não é só uma banda, né? É quase uma aula de educação física, né, velho? Porque é tudo no 1 milhão por hora, né, velho? Os caras se matando para tocar o baixo de pau rápido, a bateria sem parar, o cara de pé, né, tocando. E vocês foram a primeira a colocar o baixo de pau? Não. Não, aqui, eu digo aqui. Não, então, aqui já tinha, né, mais ou menos o Crápulas tocava com baixo de pau. A gente foi uma das primeiras. O Darwin chegou a tocar com baixo de pau no Cervejas também, lá atrás, em 95, por aí. E foi mais ou menos nessa época que a gente começou a tocar com o baixo acústico também, né, conhecido vulgarmente pelo baixo de pau, né, velho? Uhum. E daí foi nessa época que a gente começou a tocar e começou a fazer essa barulheira ali com o baixo de pau. E daí, a partir daí, começamos a gravar demo, daí já saímos numa coletânea do selo da Nervous Records, né, que é o selo que fazia esse festival, o Big Rumble. E daí a gente foi para lá, para Inglaterra, para tocar nesse festival, no Big Rumble, e trouxe também o conceito do festival de 3 dias, né, que é conhecido como o Weekender lá fora, né, velho. E assim, óbvio, já tinha festival de 3 dias aqui no Brasil e tal, não sei o que lá, não era nenhuma novidade, mas para ser na Psychobilly pra gente era uma coisa meio diferente, sabe como? Era sempre um dia, era praticamente um show e tal. E daí a gente resolveu fazer aqui e começamos a fazer no Psychobilly Fest. Então no Psychobilly Fest de 99 ou 98 já eram 3 dias, sabe como? E daí a partir de 2000, que a gente faz o primeiro Psycho Carnival, a gente começa com um dia e daí vai aumentando. Mas aí o Catalépticos, né, tocou mais uma vez na Inglaterra, fizemos uma turnê em 2000 pela Europa, e em 2002 eu acho que foi a grande virada de chave do Cataleptic, que foi a primeira vez que a gente foi tocar nos Estados Unidos, né? E a partir desse festival na Califórnia, a gente começa a criar um público gigante, latino, na Califórnia, que é o grande público do punk rock, é o grande público do metal, é o grande público que existe de rock na Califórnia, é o público latino, que se identificou demais com a gente, talvez por ser um nome português, talvez por ser um som pesado, se identificou demais, e daí a gente já começa a virar uma referência, né? Wrecker's Ball, o nome do festival. Isso. E a gente começa a virar uma referência para o Psychobilly americano. Mas hoje, se a gente for falar para quem não é de Curitiba, a gente tem 2 coisas bem referência em Curitiba, e falando, vamos falar de carnaval. Para nós, o nosso carnaval, a referência é o Psycho Carnival. E a outra coisa é o Zumbi Walk. Hoje, o Six Six Sinners é a maior banda de Psychobilly brasileira em termos mundo, em termos de conhecimento, de público. Com certeza é. Né? Pode ser. É a banda que mais está saindo, né, para tocar fora e tal, fazendo turnê. Eu acho que é o Sinners, né? Eu acho que tem muita banda boa no Brasil de Psychobilly. A gente virou um celeiro de bandas, né? Tá faltando uma certa renovação agora, mas as bandas que estão aí estabelecidas são muito boas, né? Pô, tem bandas em São Paulo, aqui em Curitiba mesmo, várias bandas geniais de Psychobilly. Então existe uma cena que está sendo fomentada, que está rolando e que acontece, né, velho? E o Sinners é uma banda que a gente, né, fez uma turnê em 2021, a gente foi, ou 22, a gente foi em 22, a gente foi para os Estados Unidos e depois para a Europa. Agora 23 a gente acabou não saindo. E em 24 a gente está planejando talvez uma turnê que vai pegar México e Estados Unidos. A gente está ainda no planejamento, então não posso afirmar que a gente vai esse ano ainda. Mas também junto, eu acho que a gente condiciona também um pouquinho com o lançamento do nosso disco novo, que a gente quer levar um material novo, que é o Macabro, né? Então o Six Six Sinners está se preparando para fazer isso aí, mas a gente quer ir chegar de mala e cuia. São quantas edições do Psycho Carnival? São 24 edições. 24 23, anos, desculpa, 23 edições. 23?
Porque na verdade assim, são 25 anos, né? Porque começou em 2000, então a gente conta um ano já é o 2000, né? Então são 25 anos de festival, a gente ficou 2 anos sem fazer por causa da pandemia, então são 23 edições do Cycle Carnival. E tem alguma coisa que vocês não trouxeram que, cara, a gente tem que trazer, em algum momento a gente vai trazer? Pô, eu queria trazer o The Cramps, né? Infelizmente esse não tem mais. Não vai ter mais jeito, né? Eu queria trazer, sei lá, tem várias bandas, né, no cenário mundial aí, bandas novas que eu me interesso em trazer, tem bandas, por exemplo, da Finlândia, que eu gosto do som dos caras. E o Reverend, nunca... Gostaria muito de trazer, mas é pesado o cachê? Como é que é? Cara, é um cachê que condiz com o valor da banda, né? Assim, com o tamanho da banda. A gente já entramos em contato com eles várias vezes, né? A gente pensa neles uma proposta de fazer para esse ano que vem, né? A gente sempre tem eles como uma tentativa, né? Vai muito do que a gente consegue fechar de patrocínio, vai muito do que a gente consegue fechar de custo, gerais e tal. Porque todo o resto já veio, né? Claro, não das novas, vamos falar dos antigos. Chegou a conversar, chegou a cogitar um Brian Setzer? Não com o Stray... Tá indo na ferida, né? Você viu como é que é? Não com o Stray Cats, mas com a orquestra lá. Eu gostaria porque daí é muita gente, né? Veja, o Brian Setzer acabou de lançar um álbum, só ele sozinho. Então, o Brian Setzer seria uma figura fantástica para a gente trazer para um Cycle Carnival, ou qualquer festival aqui no Brasil, eu adoraria trazer um Brian Setzer para tocar. O Stray Cats nem se fala, né? Pô, Stray Cats eu gostaria de fazer uma pedreira. Mas estão vivos os três ainda? Estão vivos, estão tocando, então a banda é sensacional, né, velho? Acabaram de lançar um disco também de 40 anos de história, então seria uma banda que pra gente seria uma puta referência trazer também. Eu acho que é aquilo que eu te falei, são várias bandas novas, são várias bandas não tão conhecidas de Psychobilly que pra gente seria super legal, mas que nem você falou, acho que a grande maioria das bandas importantes de Psychobilly da cena mundial, sim, já vieram, né? Já trouxe, a gente já conseguiu fazer, você vê, né, um país na periferia, né, longe de tudo, né, conseguindo trazer bandas... É interessante porque o pessoal aqui, né, a gente tem o maior evento do gênero no meio do carnaval, que o Brasil é uma referência mundial nisso. A gente tem dentro de Curitiba um evento, é o maior do mundo em relação ao Psycho Carnival, né, que esse evento. A gente tem o Zombie Walk, que, se eu não me engano, também é o maior. A Zombie Walk para mim deve ser a maior do mundo. Eu acho que é um dos maiores blocos de carnaval que existe, velho. Com certeza o maior bloco de Curitiba, velho. E é genial, né? É uma coisa que a família curitibana adora. Eu acho que virou uma coisa de Curitiba mesmo, não é uma coisa, né, que surgiu em Toronto. Ninguém mais fala que surgiu em Toronto, ninguém mais fala dessa coisa do Dia dos Finados. Virou um super bloco de carnaval. É uma coisa interessante que uniu o pai, a mãe, a criança, as crianças, sabe? Vai cachorro fantasiado, vai avô, vai avó, é uma loucura essa coisa. O pessoal se prepara o ano inteiro. E a mesma coisa tem a pegada do Psycho Carnival, porque gente vem de fora, o cara se prepara, o cara vem de todo lugar, né? Eu vou ter que mudar para Didi o festival, velho, porque assim, a quantidade de pais que querem levar os filhos pro Cycle Carnival, você tem que fazer, como é que chama aquele... O Kid como é que chama lá? Matinê. Você tem que fazer o matinê do Cycle. A ideia é fazer, né? A gente quer tentar de alguma maneira, vamos pensar se a gente consegue fazer esse ano, trazer o festival para diurno mesmo, fazer um festival que consiga de alguma maneira atender todo esse pessoal, porque nós estamos falando de volta aí de 25 anos de festival. Tem gente que vem, sabe, da segunda edição, da terceira edição e vai até hoje. Então esse pessoal já fez família, tem filhos do Cycle Carnival, tem casais, tem casamento, tem tudo nessa história do Cycle Carnival. É uma história de vida ali do evento. Então, assim, dentro desse público tem toda essa coisa. Então, pra gente seria fantástico, né? A gente conseguir não só trazer, né, o público que vem de São Paulo, que vem de fora do Brasil, né? Cada vez mais um público sul-americano está comparecendo ao festival, mas também, pô, a gente conseguir trazer a família inteira. Daqui a pouco já tem voo chegando aí pro festival, né, velho? Essa que é a grande lance. Antes da gente continuar, vamos, pessoal. Pô, tá bonito isso aí, hein, velho? E daí, você lá, cara, churrasco americano, esse aqui é um tempero basicamente americano, né? É o Black Rub, que é uma variação do Dry Rub.
como é que é o churrasco para você? O churrasco, que tipo de churrasco você gosta de fazer? Como é que é a tua relação com o churrasco? Minha relação, eu vou falar que assim, eu falto um pouquinho nessa questão do churrasco. Eu deveria até ser mais churrasco. Eu tô vendo você fazer aqui, cara, tô achando genial isso aqui. Mas assim, eu faço às vezes, é aquela coisa de pegar o contrafilé com osso, colocar ali na grelha, de uma maneira bem, né, temperar com salzinho. Nunca temperei com tanta, né, tempero assim diferente e tal. Então o meu churrasco, vamos dizer, é um churrasco mais humilde, assim, é mais tranquilo. É um churrasco mais, né, do dia a dia ali e tal. Tem uma churrasqueira em casa, até diminuí ela, que era gigante também, eu tive que diminuir ela com tijolo, por causa que senão ia muito carvão, né, velho? E comecei a fazer desse jeito. Mas assim, é isso, às vezes faz um churrasquinho aqui ou outro. Às vezes a visita também gosta de fazer churrasco, daí vai lá o Celso, né, que é o baterista do Six Sixteen, faz um churrasco animal lá, que ele é de Guarapuava, então tem uma tradição de churrasco também muito grande também. Então a gente tem essa coisa. Nos Estados Unidos, assim, a gente comeu muito churrasco de mexicano, né? Vai muito o pessoal que faz a carne assada, e é interessante que eles marinam muito a carne, né? Então a carne fica de um dia marinando, eles fazem. Se você for temperada. O latino de uma forma geral, essa variação nossa do sal grosso, do sal brasileiro, Brasil, Uruguai e Argentina. Eu acho que sim. Se você pega o resto do pessoal, é bastante marinado mesmo. É muito marinado. E muito molho também. Porque assim, aqui no sul, cara, tem vamos lugar provar. Pega aí. Que nem tem tanto, velho. Vou provar. Pega aí, vamos. Vamos nela. Nem tem tanto sal, né, velho? Se você vai ali no Uruguai, é pouco sal, né, que os caras põem na carne. Nem tem muito sal. Eu fico meio impressionado com isso. E daí, assim, lá nos Estados Unidos, assim, a gente provou muito esse mais marinadinho, assim, essa coisa diferente. E quando você vai comer o churrasco americano mesmo, vamos dizer, um filé que você vai num restaurante, vai pedir aquele filé conhecido lá, porque os cana comem e tal, não sei o quê, ele não é muito saboroso, velho. É um pouco menos saboroso. Ele não tem esse sabor que tem a nossa carne ou que tem a carne dos mexicanos. Vamos ver se você provou alguma coisa parecida aí. Hoje a gente já fez de tudo aqui. Hoje no dia a gente usou bastante a salsa crioula. Vamos chamar também o pessoal aí que tá na gravação com a gente, eles estão... Muito bom, velho. Quando a gente fala, né, de um tempero que vai carvão, né, a brincadeira que rola, pô, é mais fácil você pegar você pegar a carne e jogar no carvão e tal, nessa brincadeira e tal. Mas se você prova o que a gente tá fazendo aqui é muito saboroso. É muito saboroso. Demais. Cara, pode provar aí, vamos ver. É outro mundo. Glauber, Sérgio, vamos chegar aí, vamos. Essa parada meio Tex-Mex também é interessante também, velho. Eu gosto muito de comida mexicana, velho. Também, velho, acabei pegando um gosto por coentro, velho, que eu odiava, cara, a partir dali de comer... Olha, as coisas ali, cara, comecei a gostar de coentro, velho. Sim, mas na verdade o que eu penso, né, o que eu vejo é a forma da utilização, porque se qualquer coisa que você faça e utilize errado, não vai ficar bom. Né? Se você pegar esse black steak, esse black rub, e usar numa carne que tem pouca gordura, você passar do ponto, usar só ele, vai ficar ruim sim. Vai ficar ruim, né? Tudo tem o seu limite, né? Sim. É muito interessante, velho. E cara, como é que estão os projetos? Porque você é o cara que, tipo, você, né, como o Coxinha toca em várias bandas, você é um cara que tem muito projeto. A gente falou já das bandas, a gente falou do Psycho Carnival, você tem o programa. Quanto tempo tem no programa já? O programa tá fazendo 7 anos, velho, o Choque Rock. É um programa que eu comecei lá atrás, né, em 2017. Foi uma virada muito grande na minha vida, né, velho? Que eu comecei a fazer o Choque Rock. Comecei a tocar com uma banda, um projeto novo que eu fiz, o Partidianos, né, que é uma banda que a gente faz uma releitura de hinos antifascistas, né? Então a gente vai e toca, por exemplo, né, os mais famosos, por exemplo, que nem Bella Ciao, que nem Fischia il Vento, né, que é um hino antifascista italiano também, baseado numa música russa, né, a Katiuscia. A gente toca... vários hinos assim antifascistas e começamos também a fazer algumas músicas
né, também da América do Sul também, né, que lutaram contra a ditadura também. Então a gente faz vários desses hinos, assim, coisa basicamente da Guerra Civil Espanhola, né? La Huelga, bom, várias. E daí, a partir daí, em 2017, voltei também com o Cataleptos, que a gente se reencontrou quando a gente lançou o disco em vinil, no Psycho Carnival. E daí a Nebius Records resolveu relançar o disco, a gente se reencontrou e falou, porra, bicho, a gente podia voltar a fazer um som e tal, não sei o que lá. Chegamos até a gravar um EP, né, com 2 músicas também. Ficou bem legal, eu adoro esse EP, um EP que saiu pela Crazy Love Records na Alemanha e pela Nebius aqui no Brasil também. E deu o programa de rádio, né? Foram 3 coisas que, cara, mudaram na minha vida, porra. Foi genial. E a partir daí comecei a trabalhar com evento, tudo que eu podia fazer naquele tempo que tinha livre, né? Que não estava tocando com o Sinners. Mas aí eu tava com o Sinners, Partidianos e Catalépticos. Então virou uma loucura, né? Porra, todo fim de semana a gente tava tocando. Às vezes 2, 3 vezes com banda diferente, viajando, fazendo. Olha quanto projeto você falou. E uma das pessoas que a gente vai falar agora disso que eu lembrei, até desculpa de cortar porque é bem interessante isso. Você tem uma contribuição também para a questão do cenário da cerveja artesanal em Curitiba, que é, novamente, cerveja artesanal em Curitiba também foi muito forte, tem uma referência grande, né, entre pessoas importantes, cervejas importantes aqui, e você começou com a Diabólica, uma coisa que, vou usar como exemplo, né, enquanto você, o clipe que vocês fizeram com cervejas foi uma coisa grande, que impactou todas as bandas que estavam começando naquela, pelo nível de qualidade. A mesma coisa, eu falo isso, pessoal, porque eu trabalhei, vivi nessa questão, produzir cerveja artesanal durante algum tempo também, antes da Gonzalo. E quando eu comecei a fazer cerveja, eu tinha terminado o curso de Química e minha conclusão de curso foi fazer cerveja. E ali eu conheci uma cerveja chamada Diabólica, que já era grande, já tinha um impacto, já tinha... Pô, era uma IPA, né? Uma IPA, onde, né, uma cerveja mais amarga, era um impacto grande para as pessoas, era uma cerveja mais forte, tinha um apelo visual, tinha um nome diferenciado, tinha um marketing diferenciado, era tudo... Enquanto estava todo mundo iniciando aquilo, ainda fazendo cerveja na panela, vocês estavam lá já com a cerveja vendendo em bar e tal. Então, essa veia que você leva pro rock, pro festival, pro Psycho Carnival, você também foi lá pra cerveja. Como é que tá? Como é que foi essa história da cerveja? Cara, então essa cerveja, essa história acho que tem muito a ver também com o meu sócio, né, com o Alexandre, né, que ele era distribuidor, né, da Eisenbahn aqui em Curitiba, né? E a gente tinha essa necessidade muito do festival, do Psycho Carnival, né? Você vê como é que uma coisa leva a outra, né? Eu tô te falando da ida do Catalépticos. Tudo tem um link, Tudo né? tem um link, velho. Daí a ida pro Catalépticos pra Europa, aí a gente traz a referência de festival de 3 dias. O festival, ele tem uma necessidade também de conseguir patrocínio e tal. A Eisenbahn era uma cerveja que estava começando também, vamos dizer assim, não começando, né? Porque a gente já conhecia a Eisenbahn e tal. A gente consumia muito Eisenbahn, porque era uma cerveja diferente, e a gente trazia também essa referência de cerveja diferente, dessa ida para a Europa também, que a gente queria tomar, ter aquela sensação de tomar uma Pale Ale, de tomar uma cerveja gringa, tomar uma coisa diferente, que a gente teve um pouquinho disso aí lá atrás, quando o Collor pegou e colocou, não foi o Collor, foi o FHC, colocou 1 a 1 o dólar e o real. Isso foi quando? 90, sei lá, 95. Então quando aconteceu isso, a gente pôde experimentar uma cerveja diferente, porque era um preço que estava mais ou menos pra gente poder beber, né? E daí, cara, quando a gente vai, traz essa referência também da cerveja diferente, ales, né, das ales, que a gente traz diferente e tal. E quando a gente chega, tem a Eisenbahn também já fazendo, né, essa cerveja diferente. E eu pedia apoio para quem conseguisse, né, para realizar o evento, né, velho. Essa é a grande luta de um evento independente, né, é você conseguir
pagar as contas, né, velho, do evento. Então, pô, a gente saía atrás de cervejaria, saía atrás de refrigerante, saía atrás de marca, de roupa, saía atrás do que pudesse, né, velho. E uma dessas conversas, o Alexandre, ele tava colocando o Hillbilly para tocar na cervejaria da Vila. E ele era o proprietário do Ele era o proprietário e era o distribuidor de Eisenbahn aqui em Curitiba. E daí a gente começou a surgir a ideia de trazer a Eisenbahn pro Cycle Carnival. Como ele era né, a gente criou uma amizade e tal, a gente resolveu fazer essa correria de correr, né, de ir atrás da Eisenbahn para patrocinar o festival, já que o nosso público era muito consumidor das Pale Ale, né, velho? Era uma coisa, pô, nós chegava no Jokers, que vendia Eisenbahn na época lá, e nós tomava 4 litros cada um de Eisenbahn Pale Ale lá, velho. O cara não acreditava que isso estava acontecendo. Na época vocês foram a primeira. Porque eu lembro que... Quer ver, ó, deixa eu só te dar o final aí. Porque já tinha Gauden, já tinha a Bode Brown, estava saindo mais ou menos, começando lá atrás. Eu lembro, o que eu lembro da época, em termos da cerveja artesanal mesmo, já entrando para os bares, eu lembro de vocês primeiro. Porque o que tinha? A Bode Brown, o Samuel estava começando com a cervejaria. É verdade. Né? Eu conheci lá, como é que você falou? O Thiago e como é que era? O Eduardo num curso do Boto. E vocês já estavam, o negócio já estava acontecendo. Aí, mas de cervejaria que Curitiba tinha era Asgard, a Gauden acho que já tinha, Gauden, a Bierhoff. Eu acho que a Gauden veio um pouquinho depois. E tinha uma outra que era aqui na Matheus Leme. Tinha uma na Matheus Leme e tinha aquela cervejaria que era na Vicente Machado. Que era tipo um bar, um negócio que a pessoa tomava cerveja já na mesa. Era um negócio que eu lembro era mas as mais antigas que eu vejo era a Asgard e a Bierhoff. E essas outras duas que eu não lembro o nome agora. Aí depois explodiu, cara. Aí depois dessa explodiu vocês. Aí veio Bode Brown, Debora Beer. A Diabólica, cara, a gente surgiu, o plano do Alexandre foi muito legal, né, velho? Porque a gente tinha, a gente conseguiu, ele trouxe para a sociedade, quer dizer, o evento para vender, né, a cerveja, né, que poderia, né, porra, fechar. Eu conhecia, né, conheço um monte de gente de bar aqui em Curitiba, né, porra, frequenta essa cena fazem 1 milhão de anos. Né? Para alguma coisa tem que servir, né, velho? Não só encher a cara, brother. Você tem que criar uma amizade, né, velho? Porque senão, porra, velho. O que adianta só se estragar, né? Daí tinha essa coisa de conhecer o pessoal dos bar, fazer o festival. E daí o cara que criou os rótulos da Diabólica e alguma coisa do marketing também foi o Rafael, né, velho? O Rafael Silveira. Esse eu não conheço, cara. Puta artista, velho. Cara, esse cara é um monstro, velho. Da gravura, da pintura e tal. O cara tá expondo em Nova York, velho. O cara é um monstro. Como que é o nome dele? Rafael Silveira, cara. Todo mundo que, né, não sei se vai... Todo mundo que tá vendo, cara, vão atrás do Rafael Silveira. Acho que um dos grandes artistas curitibanos aí em relação à pintura, gravura e tudo mais. Assim, é um cara realmente muito bom. Tem uma certa influência de Dali, alguma coisa assim. É muito legal o trabalho do cara. Então... recomendo demais. E ele já fazia os rótulos da Diabólica, né? E até tinha aquelas brincadeiras que a gente fazia, né, velho? Que é assim, Diabólica, né? Experimente, né? O primeiro gole pro santo, nem a pau. Que era a brincadeira que a gente fazia, né? Os pecados capitais, né? Que era todos os pecados capitais. Mas pecado mesmo é não experimentar a Diabólica. Então tinha todas essas brincadeiras que a gente fazia, são vários outros. Aqui o marketing veio bem, não só o produto em si, mas ele veio junto com o marketing, que era diferente da cerveja artesanal normal, que o cara fazia cervejinha, ou ele usava o keg, ou ele colocava numa garrafa de cerveja. E não tinha rótulo, não tinha nada, aí o negócio começa a se profissionalizar. Eu acho que sim, acho que a Diabólica ela tem esse papel, né? Muito em função, acho que dessa ideia aí do Alexandre, visionário, assim, de ter uma cerveja artesanal para ter ali junto com a gente. Então acho que é bem interessante. E daí a gente, né, ele veio com a ideia da gente fazer a nossa cerveja, a gente criou o nome juntos, e daí veio toda essa história aí de fazer a cervejaria, de como que a gente ia trabalhar ela
E deu muito certo, né? Durante muito tempo ela deu foi genial, assim, chegamos a vender cerveja aí no... Eu lembro que o pessoal Rio. falava, caraca, tipo, já acabou, começou o evento, a cerveja acabou em 2, 3 horas, rápido, cara. Era uma loucura. Aí vocês começaram a procurar cervejaria maior para fazer e tal. Isso, daí a gente se associou com várias cervejarias, né? A gente não tinha a fábrica, né? E a gente até achava que tinha uma certa vantagem em ser um cigano, né? Como o pessoal fala. Mas a gente se associamos com a Gauden, se associamos com a Waze, nos associamos também com a Beerbound, sabe? E acabamos fazendo, né, cerveja lá em Três Retiro também, uma cervejaria sensacional, fantástica também. E acabamos fazendo esse trabalho aí durante muito tempo e até servindo os bares culitivando com chopp. A gente trazia de lá toda semana, uma loucura, velho. Porra, você 800 vê, né, litros de chopp. Olha o que a gente tá falando, né? Primeira cerveja ali, e esse conceito das ciganas, né? Uhum. Vocês acreditam ter sido a primeira também, né? Cara, não vou poder afirmar assim categoricamente, eu acho que pelo menos uma das primeiras, acho que foi mesmo, né? E a gente é uma luta, você ser uma cigana também, porque você tem muito pouca, e eu acho que até o mercado mesmo, né, de cervejas artesanais em Curitiba é um mercado muito competitivo, né? E quando você não tem uma fábrica é difícil você também brigar por valor, por preço e tal. Então a gente está agora meio parado, a gente fez um tempo aí até a pandemia foi uma coisa que parou todo mundo. E a gente tá, vamos ver, tem convites aí, vamos ver se a gente se ensaia para voltar aí com a Diabólica, fazer um comeback special aí, vamos ver se a gente consegue dar esse gás aí de volta nela. Legal, cara. O que achou? Porra, genial, isso aí, pelo amor de Deus. Bom, sou suspeito, né, pessoal? O papo foi legal. A gente vai continuar aqui, mas a gente está encerrando o nosso papo, mas a gente continua aqui com o pãozinho de alho da Gonzalo, os carrezinhos que a gente colocou aqui no final para a gente seguir o nosso papo aqui, mas infelizmente, pessoal, aqui a gente termina o nosso papo. Agradecer ao Vladimir, aí uma história aí de contribuição para o cenário cultural de Curitiba enorme. Busquem informações, acompanhem. Qual é o Insta das bandas? Passa teus contatos aí. Bom, quem quiser conhecer, né, o Sick Sinners é @SickSinners, né? SICK, Sinners é SINNERS, né? A gente tá no Instagram, tá no Facebook. Os Catalépticos, né, infelizmente a banda parou, né? A gente, teve a perda, que não tem nem como classificar, porque é gigante mesmo, do nosso baixista, né? O Gustavão, infelizmente ficou com a Covid, né, velho? Levou ele, né, da gente, e perdeu um cara, genial mesmo, ele sim, um dos grandes ícones da cultura dessa cidade, assim, eu acho que um cara que a gente perde, que não tem como trocar, né, não tem quem substitua, e até por isso que o Catalepsis não volta, porque é insubstituível mesmo. O Partidianos, a gente está parado agora, mas eu pretendo voltar também com o Partidianos agora, né? Quando volto para Curitiba também, a gente já vai começar a se armar para fazer de volta. Então tá lá Partidianos no Instagram, no Facebook você também acha. Tem os vídeos dessas bandas todas que eu estou falando, tem no YouTube, então é fácil de achar os Catalépticos, Partidianos, Sick Sinners, todas elas você vai encontrar ali no Facebook e no YouTube. E o Choque Rock todo mundo pode ouvir, né? Toda terça-feira às 11 horas da noite na Mundo Livre FM, né? É um programa que eu faço eu conto um pouco dessa história, o que é o Psychobilly, através desse programa, quer dizer, eu toco desde o começo do Rockabilly lá atrás até as bandas novas que estão fazendo Psychobilly, e daí eu toco também um pouco de todas as vertentes que fazem parte, né, dessa cena, vamos dizer. Aí toca surf music, instrumental, né? Toca country alternativo, né? Ou bluegrass, né? Como o pessoal chama também, e que faz uma revisita ao country music também americano. Toca também o rockabilly e várias desses, a garagem, né? Também o som garagem, que são bandas que também tem uma grande ligação, vamos dizer assim, com a cena psychobilly e tal. Eu toco nesse programa todas as terças-feiras às 11 horas da noite. E também é só no Facebook, tem no Instagram também, quem quiser acompanhar os programas, ver quem são os artistas, também tem lá. E é isso, acho que as coisas estão acontecendo desse jeito, estamos indo, tem mais projetos aí que estão acontecendo e a gente está se colocando aí para fazer, né, uma diferença nessa cidade aí de alguma maneira. Com certeza está fazendo, né?
Agradeço bastante a presença. A gente encerra por aqui, pessoal, o vídeo, mas a gente vai seguir aqui com o resto, tá? Agradeço aí. Pessoal, acompanhe os vídeos, dá uma conferida lá nos contatos ali do Vladimir. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, bicho. Obrigado. Valeu demais. Tamo aí, Legal. cara. Muito obrigado, velho. Rango sensacional.